Estudo 54. A indulgência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. O objetivo desse estudo é evidenciar a importância da indulgência como sublime forma de se praticar a caridade e como instrumento que nos induz a cuidar mais dos nossos defeitos do que dos alheios. Vamos começar esse estudo lendo uma mensagem de Emmanuel que se encontra no Livro da Esperança, e o título da mensagem é Na Luz da Indulgência. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 40. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Capítulo 10, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Emmanuel: anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz. Entretanto, não te des a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em trevas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhe as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal. Passemos agora à leitura do item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso.
Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso, a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. De Fetre, Bispo de Nevers, por Deus. Bom, vamos então à reflexão do que estudamos hoje e do que já estudamos nos itens anteriores sobre a indulgência. E o que é a indulgência? É uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, condescendente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. É difícil sermos indulgentes para com o próximo? Sim, levando-se em conta o mundo em que vivemos, onde o mal ainda sobrepuja o bem, razão porque é mais cômodo destacar os erros do próximo do que procurar as suas virtudes. Enxergar a maldade não exige de nós muito esforço, tal a forma como a ela nos habituamos. E por que insistimos em evidenciar os erros dos outros quando reconhecemos que somos portadores de graves erros também? Porque o nosso comportamento é ainda, todo ele, sedimentado no orgulho que nos faz alimentar a pretensão inútil de nos colocar em posição de vantagem e de superioridade, rebaixando o nosso irmão sempre ao nível de alguém menor ou pior que nós. Enquanto o orgulho ainda estiver ditando as regras de nosso comportamento, só teremos olhos para exalçar os erros alheios, fingindo não lhes anotar as qualidades, porquanto essas, certamente, tendem a nos colocar em posição inferior, ferindo-nos o amor próprio. E o que está reservado às pessoas que se julgam superiores às demais, acreditando-se no direito de apontar as falhas alheias? A justiça divina encarregar-se-á delas, fazendo-as reconhecer muitas vezes pela dor que o caminho da felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos todo o nosso respeito e atenção, sem jamais julgá-lo em posição inferior. À medida que evolui, o espírito se conscientiza de que a sua felicidade está na razão direta da felicidade que proporciona ao semelhante, e toma o amor ao próximo como o lema e objetivo de sua vida.
Então, ser indulgente significa fechar os olhos para os defeitos alheios? Não, não, o significado de indulgência vai além. Significa que devemos buscar a centelha divina que habita o íntimo de cada um de nós e, desse modo, revelar e enaltecer os bons sentimentos e as virtudes do próximo. Deixar de praticar o mal não basta para evoluir. É necessário também, e principalmente, que faça todo o bem ao alcance em favor do próximo. Nisso está o verdadeiro caminho da felicidade plena. De que modo a indulgência constitui uma forma de se praticar a caridade? Tendo por objetivo a prática de atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo. Constitui-se, por isso, em uma das sublimes maneiras de se expressar a caridade. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Os Espíritos nos recomendam praticar a caridade, tanto para o próximo como para nós mesmos. De que forma podemos ser caridosos para conosco? Reconhecendo os nossos próprios defeitos e corrigindo-os enquanto é tempo, poupando-nos assim de dores e sofrimentos maiores. O Espiritismo vem nos lembrar a obrigação que temos de nos corrigir, consoante nos recomenda o Evangelho. Essa responsabilidade, contudo, é bem maior para aquele que já tem noção desse dever. Bem, meus irmãos, então temos aí os itens que já estudamos anteriormente, completando agora com o item 18, sobre a indulgência. Agora teremos mais base para trabalharmos em nós essa virtude. E chegamos então à conclusão de que é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, e não se pode pensar em caridade esquecendo-se de ser indulgente para com os defeitos dos outros. A prática dessa virtude nos leva a considerar com mais rigor os nossos defeitos e a enaltecer as virtudes do próximo. Isso não é tão fácil, mas também não é impossível. Vamos colocar mãos à obra, vamos estudar o Evangelho, praticá-lo no nosso dia a dia, que chegaremos lá com certeza. Um dia, todos nós seremos anjos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça para que possamos caminhar com paz e segurança pela estrada do bem. Que assim seja.